possivelmente no processo derrubando esse copo de vinho em cima do meu laptop. Vocês não vão ver nenhuma projeção saindo desse laptop hoje. Aliás, pelo que eu estou vendo aqui, nós não vamos ver o laptop funcionar, ou vamos. Porque ele está aqui hoje só como minhas notas de conversa. Mas para quem está online, para quem está aqui, eu vou colocar no meu Twitter, que é SRLM. Eu vou colocar no meu Twitter, hoje à noite não dá, mas amanhã de manhã, o link para essa apresentação, para essa conversa. As transparências são, vamos dizer assim, profusas. Tem mais de 200 delas, são 40 megabytes de notas que eu tomei para essa conversa aqui. Isso vai estar lá, então sejam bem-vindos. Eu queria começar com uma espécie de onde estamos. Nós estamos falando do poder do indivíduo no mundo em rede, e talvez a coisa mais interessante para a gente considerar seja como é que a gente chegou aqui e para onde é que a gente vai a partir daqui. Porque onde a gente está aqui é muito confuso para a maioria das pessoas e tem interpretações múltiplas. Mas, olhando para a ideia da invenção do contemporâneo, e onde é que o indivíduo está nisso, nós estamos falando de uma intervenção contínua do homem, da mulher, da humanidade no seu contemporâneo, uma espécie de uma construção coletiva e criativa do tempo o tempo todo. Então, onde é que a gente está exatamente? Na minha cabeça, que não sou surfista, né, nem nadar sei, nós estamos surfando um conjunto de ondas que, se a gente descontar a história, vamos dizer assim, remota, que vem da invenção ou da criação da linguagem, da descoberta e administração do fogo, de moldar metais, assim por diante. Se a gente vier para um passado mais recente, a partir de, talvez, dos meados do século XVIII, né, a gente tem uma espécie de uma primeira onda de inovação na sociedade, onde ferro, mecanização, têxteis e comércio começa a acontecer com intensidade e com a forma que parece com a forma que a gente tem hoje na economia e na sociedade. Tem uma segunda onda de inovação ao redor da metade do século XIX, com máquinas a vapor, com ferrovias, com a ideia de aço e a transformação de ferro numa coisa muito mais, de muito maior valor agregado, né? E a criação talvez do capitalismo, como a gente conhece hoje, do capitalismo e das bolsas de valores, principalmente, como mecanismo de financiamento à inovação e de assumir riscos para mudar o estado corrente de coisas. Depois a gente tem uma terceira onda no começo desse século XX, que acabou de passar agora, que onde você tem eletricidade, onde a gente começa a descobrir química na forma que a gente conhece hoje, e onde o motor a combustão interna passa a ser, vamos dizer assim, a tecnologia que domina o mundo, como, infelizmente, a gente vê até hoje. Ao redor da metade do século XX, tem uma quarta onda de inovação, que é a onda baseada em eletrônica. A gente começa a usar intensamente válvulas e, no fim dessa primeira metade, a gente chega na descoberta do transistor. A onda da petroquímica, da engenharia espacial e da aviação, também na forma como a gente vê hoje. Os aviões ficaram mais confortáveis e tal, mas não mudaram muito nos últimos, pelo menos, 50 anos. E essa onda que nós estamos vivendo agora, que começa, a gente podia dizer, na década de 80, é uma quinta onda de inovação, e eu estou dando a classificação de Hargreaves Smith, publicada ao redor de 2005, se eu não me engano, onde a gente começa a ver, a partir de 1970, 1980, por aí, redes digitais, mais intensamente no meio da década de 90, software em grande escala na sociedade. Existe uma tese que é mais ou menos pervasiva de que hoje tudo é software, de tudo está sendo instrumentado e viabilizado hoje por tecnologias de informação, desde o elevador das nossas residências, nos prédios, até os sinais de trânsito, os próprios carros, os celulares e absolutamente tudo que tem ao redor, jogos, máquinas fotográficas, etc. E, obviamente, biotecnologia. A partir daqui, talvez a gente vá ver alguma coisa como bioquímica, como
mecanismo de produtividade mais radical e, obviamente, uma preocupação muito grande com sustentabilidade e adaptabilidade dos nossos processos todos, não só os industriais, mas, por exemplo, econômicos, financeiros e assim por diante. Então, no meio de surfar essas ondas, a gente vive revoluções na medida que cada uma delas chega. Toda a humanidade, todo o tempo, está vivendo sua revolução particular, seja lá como for e onde for. Não tem como escapar de revoluções na época de absolutamente ninguém. Eu estava numa conversa, um tempo atrás, com um grande especialista em tecnologia, que estava vendo a sua tecnologia, a tecnologia da qual sua empresa vivia, ser transformada radicalmente perto de um tempo peculiar da vida dele. No fim de um dia de debate, ele olhou para mim e disse: "Você acha que tem alguma chance dessa coisa só acontecer depois da minha aposentadoria?" Eu disse: "Não. Está acontecendo agora, vai acontecer agora, e você já é intrinsecamente parte disso. Essa revolução inclui você." Falando de revoluções, o Luciano Floridi diz que nós estamos numa quarta revolução. Se nós estamos na quinta onda de inovação, nós estamos numa quarta revolução essencial para o que a gente podia chamar da humanidade recente, dos nossos últimos 500 anos. A primeira dessas revoluções, Floridi diz que é a revolução de Copérnico. Né? Copérnico, ao reescrever o mundo e dizer a Terra não está no centro de tudo, ele fez duas coisas. Ele criou um contexto para onde a Terra estava, definindo como é que, de uma certa forma, imprecisa, mas ao mesmo tempo revolucionária, como é que o mundo funcionava. Copérnico diz que, nós estamos num contexto. 2, que nós não somos especiais. A segunda revolução, para a qual Floridi aponta, é Darwin, em 1859, publicando sobre as origens das espécies, onde ao mesmo tempo ele diz: nós estamos num contexto e nós somos originados desse contexto. Nós, de novo, não somos especiais. Então, contexto e parte do contexto. Não somos tão especiais como a gente pensava que era. A terceira revolução de Floridi é Freud, em 1899, publicando sobre a interpretação dos sonhos, onde, novamente, nós estamos num contexto e os sonhos acontecem num contexto, nós temos uma vida inconsciente e nós temos um mais que lugar onde pertencemos. Uma parte significativa do contexto define o que nós somos. Finalmente tem uma quarta revolução de um inglês chamado Alan Turing, que publica em 1936 um livro que é fundamental para a computação. Um livro não, um artigo que é fundamental para a computação. Na minha cabeça, quase um livro. É uma coisa que tem a ver com o que é computável ou não e o que é um problema que a gente em computação chama o problema da decisão. Isso é irrelevante no contexto mais amplo da nossa conversa aqui, mas é fundamental porque é o que inicia a era da computação, é o que possibilita o que a gente tem hoje. Turing cria um modelo computacional baseado no que, de uma forma talvez ingênua, a gente pudesse classificar de estados da mente. E que, em última análise, põe em contraposição ou em justaposição a ideia de mentes e de computadores. E que alguns, não necessariamente eu, mas que alguns dizem que eventualmente nós vamos ter computadores sentientes ou computadores sensíveis. Isso não é necessariamente o caso, mas é importante a gente botar em contexto aqui que dentro de 2 décadas nós devemos ter computadores que tenham a capacidade computacional de seres humanos a preços que nós próprios podemos adquirir. Não estou falando o raciocínio, o sentimento, o pensamento e uma mente. Eu estou falando de capacidade computacional. Então, do ponto de vista nosso aqui, do poder na sociedade em rede, ou do poder do indivíduo na sociedade em rede, tem 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma rede habilitada por instrumentos de computação e comunicação, e também de controle, se bem que isso é uma preocupação menor nesse nosso contexto, na qual nós participamos e que serve para aumentar em muito a nossa capacidade de participar da vida no mundo ao nosso redor.
Ao mesmo tempo, esses mesmos instrumentos têm, pelo menos em certas visões de mundo e dos próprios instrumentos, uma certa possibilidade de virem a competir conosco no médio prazo. Médio prazo aqui é alguns poucos anos, 2 décadas, 3 décadas e não séculos. Esse universo de possibilidades dessas revoluções, de Copérnico para cá, cria também um conjunto de limites. Cria um conjunto de limites do que a gente pode fazer, de onde é que a gente pode participar, do que a gente pode desenvolver, criar e usar. Isso para a gente é contexto. E tem um conjunto particular de contextos que talvez a gente devesse considerar. O Institute for the Future tem um gráfico onde mostra 3 curvas de evolução, mais ou menos exponenciais, que se estabilizam. Uma que é da década de 80, que é a introdução de computação na sociedade, baseada na disponibilidade de computadores pessoais, que começam a ir para as empresas e para as casas, ou seja, literalmente para as mesas das pessoas. Na década de 90, você tem uma revolução da comunicação, que leva a um processo de conectividade. Isso é talvez mais determinado pela disponibilidade da internet comercial no meio da década de 90, e isso só faz 15 anos. Onde a partir daí a gente pode começar a pensar em conectividade e acesso a muito mais informação, mas mais que isso, acesso a muito mais pessoas, a muito mais entidades, por todas as pessoas e entidades ao redor. E o terceiro ponto dessa curva tríplice do Instituto para o Futuro é o que nós estamos vivendo agora, que é a era da atenção, ou da percepção, ou da preocupação com o universo informacional ao nosso redor. Claro que quando a gente olha para o mundo de uma forma mais ampla, você diz, pô, mas espera aí, tem alguma coisa errada nessa história, porque tem gente que nem computação tem, aliás, tem gente que nem eletricidade tem. Mas vamos fazer as contas de uma outra forma. Vamos fazer as contas olhando para o estado da arte da conectividade no Brasil. O Brasil, no momento, segundo dados do IBGE, tem 29% das casas com esgoto tratado. Segundo dados do mesmo IBGE, o Brasil tem 24% das casas com internet banda larga. Então, a minha previsão é que ainda nesse ano de 2010, banda larga no Brasil passa esgoto. O poder do indivíduo na rede é maior na rede da internet, da web, das redes sociais, do que na rede de esgoto. Essa ideia de rede, e não só da ideia de rede e internet, é uma ideia antiga, que a gente consegue traçar de volta para os caçadores, catadores, pescadores nas suas redes de comunicação física e nas suas trilhas nas florestas. E você vai criando redes. Você passa pelas estradas romanas, você passa pelas redes de água e esgoto, ainda na época antiga, né, das civilizações antigas, romanos e gregos, egípcios. Você passa para as redes ferroviárias, você passa para redes de comunicação, para redes de eletricidade em larga escala, como a gente vê hoje. A rede de comunicações, de uma certa forma, e dizendo bem pouco dela, é só mais uma infraestrutura social. Em particular, é uma infraestrutura que carrega um tipo particular de coisa. Carrega informação, carrega a possibilidade de conexões com outras entidades do nosso mesmo porte. Não é só uma coisa que eu uso, não é uma coisa que eu boto a tomada de algum eletrodoméstico na parede e ele executa alguma função para mim. Isso conecta pessoas, conecta mentes, conecta pessoas a sistemas, conecta sistemas. Isso muda o mundo. Mas, de uma certa forma, é só mais uma rede. Isso a gente vem fazendo há muito tempo na história da humanidade. Se a gente considerar o estado atual dessa rede, ou seja, a história estreita dos últimos 15 anos, a gente podia dizer que essa rede é a web. E a web em 3 formas peculiares. Se a gente olhar para o começo da web, a partir de quando ela se tornou efetivamente disponível para a maioria das pessoas, vamos imaginar o fim da década de 90 do século passado, existia uma coisa chamada Web 1.0. Essa classificação é do Mark Benioff. Web 1.0 é a rede onde qualquer um pode fazer transações. Você vai numa máquina de busca e você põe lá Silvio Meira. Se você pôr Silvio Meira em Google, as primeiras 10 respostas têm a ver comigo, e tem meu blog, minha página não sei aonde,
essa conversa que a gente está tendo aqui e outras coisas parecidas com isso. Isso é a web onde a única coisa que eu posso fazer é perguntar coisas para ela. Ela me oferece coisas em função do que eu perguntei, mas é coisas simples. É a Amazon, é eBay, é o meu banco, onde eu faço uma transação qualquer e assim por diante. Uns 5 anos depois disso, aparece uma outra web, a web 2.0. É a web onde qualquer um de nós pode participar. Eu posso pegar uma foto minha e botar no Flickr. Eu posso pegar um vídeo e botar no YouTube. Eu uso o YouTube para eu virar um canal de televisão. Qualquer pessoa pode filmar isso aqui com a sua própria câmera e carregar no YouTube e de repente isso vira um testemunho, um relato, eventualmente comentado, disso que nós estamos fazendo aqui agora. Então essa capacidade de participar com Flickr, YouTube, blogs, assim por diante, é a web 2.0, a web participativa. O que nós estamos vivendo hoje é um outro estágio dessa rede, dessa teia. É a web onde qualquer um pode inovar. Um conjunto muito grande de infraestruturas, de programação, Amazon Web Services, Google Apps, Microsoft Azure, Salesforce, as próprias interfaces de programação de redes sociais como Twitter e Facebook, permitem que qualquer um de nós aqui, com um conhecimento às vezes mínimo de programação, vá lá e crie seu próprio conjunto de aplicações na rede. Essa rede 3.0, essa web 3.0, onde não só qualquer um pode participar, mas onde todos deveriam estar pensando em participar e em inovar no topo dessa coisa, cria a capacidade de distribuidamente no mundo qualquer um desenvolver aplicações. Ou seja, ela abre a perspectiva de longo prazo do homo algorítmicos. Se eu sei fazer alguma coisa que manipula informação, eu posso usar o que tem na rede para casar fontes de informação com capacidades de processamento e gerar novas fontes de informação e capacidade de processamento. Essa é a rede onde a gente vai viver. Ela não vai ser desligada nem diminuída, ela só vai aumentar. É a capacidade, por exemplo, da gente programar o nosso próprio banco, programar a nossa própria rede social, programar a nossa própria aplicação em cima do Twitter. Eu não estou dizendo que cada um vai ou deve fazer isso, mas que de repente essa possibilidade foi democratizada por uma rede onde a gente tem dados e funcionalidades abertas para serem programados. A gente escolhe se torna ou não competente em fazer isso, mas que essa é a rede dentro da qual a gente vai viver, é. Isso é o que a gente podia chamar de tempos modernos. Vamos pôr isso em oposição a outros tempos modernos, que a gente talvez pudesse situar o indivíduo não na rede intensamente como sujeito e objeto, mas o indivíduo na rede unicamente como objeto na rede do passado, que eu situaria literalmente, usando a expressão, o indivíduo na rede, na era da TV, por exemplo, que a gente pode marcar a partir do primeiro aparelho de televisão comercial em 1934, na Alemanha. Né? Isso é um Telefunken de algum modelo qualquer, que era uma caixinha de madeira cuja tela era basicamente do tamanho desse laptop aqui e que devia passar imagens do tipo preto e branco embaçado. Raramente você via uma imagem de boa qualidade e imagine qual era a programação da TV na Alemanha já em 1934. Se a gente avança 25 anos para 59, na mesma Alemanha, aparece o que a gente podia chamar da primeira visão integrada de comunicação na casa das pessoas, com um aparelho ou uma estação midiática que atendia pelo nome de Cuba Comet, para quem for procurar na rede, com 2K. Então o Cuba Comet, ele não só era um aparelho de televisão, mas ele tinha um gravador daquele de rolo, pequenininho, ele tinha um sintonizador de rádio multifaixa, e ele tinha um daqueles toca long play, né, toca discos, que a gente empilhava naquela torrezinha e botava os discos, eles caíam. Eu achava aquele negócio muito bonito e mágico, né, que você empilhava 6 discos lá e você tocava aquela coisa com todos os ruídos de sempre. Esse mundo, que vem até o mundo onde nós estamos agora, de 2009, você pode ver todas essas estações de vídeo e áudio na casa das pessoas,
com agora TV em 3D, com TV no formato de cinema, que projeta as luzes da tela para trás das pessoas para dar uma impressão de mais amplitude, com centenas de canais de televisão via satélite e assim por diante, ele é uma continuidade da TV que tinha a tela do tamanho desse meu laptop para TVs de 108 polegadas, que tem à venda no Japão e na China. Não sei se tem algum aqui para a gente ver. Ele é uma continuidade de 75 anos de, aspas, inovação para o indivíduo na rede. O indivíduo como objeto do processo de comunicação, como destino, como público, como audiência. E isso começou a mudar radicalmente na hora que a gente começou a ter banda larga e TV conectada na web. Na hora que eu conecto TV na web, acontece uma coisa mágica. Acontece que o controle da TV aponta, por exemplo, para YouTube. Aponta para a CNN e para a BBC e para a TV Cultura, mas não na TV. Aponta para a TV na internet. Quando aponta para a TV na internet, o editor central diminui significativamente a importância dele, mesmo que seja a TV, aspas, normal. Porque aí eu posso decidir qual é a programação que eu vejo. Mas se apontar para o YouTube, eu posso ver a minha programação. Eu posso ver a programação de qualquer um, naquele lugar onde qualquer um é um canal de TV. Essa TV que foi para a internet, que eu controlo, que eu faço a programação, que eu decido qual é a minha agenda de ver TV, é o que a gente podia chamar de TV digital mesmo. No sentido de que a TV digital que a gente tem dentro da TV clássica é apenas tecnologia de TV digital, mas não é TV digital no sentido de TV em rede. Porque na TV em rede, eu sou o que importa. Eu não sou mais público, não sou mais audiência, eu sou comunidade. Eu sou um agente tão importante quanto a própria TV. Esse processo de mudança tem um resultado direto do indivíduo, não mais na rede, porque eu estava na rede de TV como público dela, mas de eu ser o indivíduo em rede. E talvez nos devesse levar à pergunta de que futuro isso veio. Isso não veio dos tempos modernos à la Chaplin, do começo da Revolução Industrial, mas veio do que a gente podia chamar dos novos tempos modernos. De uma infraestrutura de comunicação, computação e controle que, de repente, saiu das barreiras da empresa, da corporação. Né? A gente, olhando para a história da infraestrutura de comunicação e computação nas empresas, a gente tinha lá atrás computação, comunicação e controle depois do balcão. Eu ia para um balcão e não tinha computação no balcão. Eu falava com alguém que, mesmo na época que tinha computador, falava com o computador. Né? Eu preenchia um pedaço de papel e alguém lá atrás teclava alguma coisa para o computador, perfurava um cartão, alguma coisa parecida. Depois isso veio para cima do balcão, a gente tinha caixas de banco, na década de 80, 70, que tinha um terminal em cima do caixa, mas depois foi para depois do balcão. Quando foi para depois do balcão, passou a me interessar, porque eu passei a usar os instrumentos informacionais diretamente. E nesse mundo conectado, nós não estamos conectando máquinas ou empresas. Nós estamos conectando indivíduos, literalmente. Nós somos as conexões. Nós somos os conectados e as conexões. Eu que decido como que eu me conecto, com que eu me conecto, para que eu me conecto. Então, nesse sentido em particular, e respondendo à pergunta que está no título da nossa conversa aqui hoje, o poder do indivíduo em rede é absoluto. Eu posso literalmente pegar meu celular, estando no Brasil, e me conectar a uma estação de rádio na Suíça. Open Broadcast, por exemplo. Ou dirigir no trânsito de Recife ouvindo a Capital FM. O único problema que tem fazer isso é que a Capital FM transmite as câmeras do trânsito de Londres. E eu estou interessado no trânsito de Recife, está faltando uma estação para transmitir o trânsito de Recife para mim. Mas veja, eu estou no celular ouvindo rádio pela internet e estou vendo as câmeras do trânsito de Londres. Isso é rádio, isso é TV, isso é celular, isso é o quê? Pouco importa. Os instrumentos que nós temos nas nossas mãos, sejam eles quais forem hoje, eles são convergentes. Eles são uma mistura de absolutamente tudo. Não é?
o seu celular, qualquer que seja ele, é provavelmente uma máquina fotográfica. É impensável hoje a noção de haver um celular que também não é uma máquina fotográfica. No caso de celulares que têm câmeras de 12 megapixels, na realidade é uma máquina fotográfica que também é um celular. Só por acaso. Não é? Só por acaso você também quer falar com pessoas e eu acho que quando ela liga você ouve e diz, cara, não atrapalha a minha foto. Eu estou tentando fazer uma coisa especial aqui. Nessa história de virarmos conexões, porque temos os instrumentos e temos banda, estamos conectados, por menos conectados que estejamos no todo, somos comunidade. Somos comunidade e somos em que escala? Vamos fazer uma conta rápida para o Brasil. Nós temos 180, 190 milhões de celulares no Brasil. Esses celulares estão nas mãos, provavelmente, por causa de replicação de números, porque eu tenho 3, vários de vocês têm 2 na plateia, e no público que está do outro lado da TV, nessa nossa conversa, nós provavelmente temos 100 milhões de pessoas com celulares. Isso é o dobro só do número de pessoas que está na rede. Mas nos próximos 5 anos, o país vai estar todinho coberto pela infraestrutura de terceira geração de celular, que significa dados. Significa dados, significa conectividade aonde você estiver com você. O meu ponto, minha porta de entrada para a internet, o meu ponto de conexão, de interação com o mundo, não é o meu laptop na minha casa, é o meu celular. Já é para muita gente hoje, para muita gente no mundo inteiro, cerca de 40% das pessoas nos países mais ricos, nas economias mais desenvolvidas, tem uma conta de celular boa o suficiente para você não se preocupar com o limite de dados, e isso vai acontecer para todo mundo, em todas as economias, num futuro próximo. O que é um futuro próximo? 10 anos. No caso do Brasil, 5 anos. Todos nós vamos estar em rede, e a rede vai andar o tempo todo conosco. Isso vai possibilitar um novo nível de conversações. Um novo nível, uma nova escala, um novo conjunto de preocupações que transcende eu estar na minha casa com um laptop ou um computador e ter um fio que chega nesse computador através do qual eu me conecto com o mundo. Eu duvido que haja muita gente no Brasil hoje, ou de resto em qualquer outro país, que liga para a casa das pessoas procurando por elas. A gente liga para os celulares das pessoas, porque os celulares estão com as pessoas. Ninguém quer falar com a casa de ninguém. As pessoas querem falar com a pessoa. Eu não quero falar com a máquina. Tanto eu não quero falar com a máquina, que qualquer um de nós tem uma reação imensa aos call centers quando a gente sabe que são máquinas que estão do outro lado. Tem call centers hoje bons o suficiente, com máquinas que reconhecem o que nós estamos dizendo. Até porque o vocabulário que eles exigem que nós digamos, para eles, é pequeno. Você liga para lá e diz, alô, eu sou um atendente virtual. O que você quer? Diga o número do seu celular. Aí você diz, sei lá, 8, 7, 5, qualquer coisa. Aí diz, muito bem, eu entendi, o número do celular é tal. Mas você está falando com a máquina, não é? E ela tem um script. Se você está falando com a máquina e ela tem um script, nós estamos falando com alguém que tem uma capacidade limitada de se relacionar com a gente. É a mesma coisa que ligar para uma casa. Eu ligo para a casa e a secretária eletrônica diz, fulano saiu, deixa um recado. Eu não quero deixar recado para ninguém, eu quero falar com pessoas do outro lado. Nós estamos falando de um ambiente de conversações em larga escala, no mundo em rede, entre agentes independentes. Agentes que conversam sobre coisas de sua vida. Agentes de todas as cores, de todos os sexos, de todos os poderes aquisitivos. Agentes independentes que contam histórias, que constroem histórias. O poder desse, aspas, novo indivíduo em rede, ou do indivíduo em rede, onde ele sempre já teve, só que habilitado do ponto de vista de comunicação de uma forma muito precária, é construir histórias. É olhar para o futuro e discutir o que é que nós vamos fazer. Nós passamos muito mais tempo fazendo planos, se a gente fizer as contas, do que contando histórias do passado. Até porque o presente é muito estreito. Né? O presente ele vai embora o tempo todo. A gente está aqui agora e o presente está desaparecendo numa velocidade muito grande. O que nós estamos interessados é contar e construir histórias. E isso é o mundo em rede. Contar e construir histórias e não simplesmente ser parte de um público-alvo. Não é? Na medida que as redes
e não só as redes de informação, mas as redes de produção habilitadas por essas redes de informação, tornam possível uma espécie de uma massificação especializada, eu posso construir produtos que têm a minha cara dentro dessas redes. Eu não sou simplesmente um indivíduo que tem 55 anos de idade, é careca e mora no Recife e gosta de andar de bicicleta. Eu sou um indivíduo que consegue programar a rede para fazer coisas que eu quero que ela faça para mim. De novo, com todas as dificuldades e deficiências de distribuição de renda, de capacidade de entendimento de outras línguas para a gente poder participar da web na China, por exemplo, que é uma das mais interessantes e complexas e, de uma certa forma, limitadas do mundo hoje. Mas, de qualquer maneira, o que interessa é agentes independentes escrevendo história não são públicos-alvo. Isso muda tudo na nossa contemporaneidade. Para a gente ter uma ideia desse construindo história, eu tenho uma estatística do Gary Hayes aqui, que diz basicamente o seguinte: nos últimos 1 minuto que a gente estava conversando aqui, foram escritos 632 posts em blogs. Alguma coisa como $10.500 foi gasto em bens virtuais na internet, comprando espadas em jogos em jogos comunitários, comprando lugares em territórios virtuais, comprando livros dentro do Clube Penguin. Houve 35 mil tweets no Twitter. Cerca de 700 mil vídeos foram vistos no YouTube. Cerca de 3.500 aplicações foram carregadas em iPhones. Isso em 1 minuto. Cerca de 150 milhões de e-mails foram enviados. E foram feitas cerca de no último minuto, cerca de 1,5 milhão de buscas no Google. Isso não foi feito por máquinas, isso foi feito por pessoas, em sua vasta maioria. É claro que quando a gente olha para os 150 milhões de e-mails, nós estamos olhando para um número suficientemente grande de robôs de enviar spam, mas que, de uma certa forma, são pessoas. Eles são avatares de pessoas que os controlam em algum lugar e que usam o poder da rede para fazer com que nós corramos os riscos da rede. Muito poder, muito risco. Se a gente olhar para esse indivíduo em rede e for procurar descobrir o que é que ele quer, o que é que ele está atrás, tem um texto recente chamado Groundswell, que, olhando para várias descobertas, e antigas inclusive, de psicologia, de cognição, de sociologia, etnografia, de antropologia, diz basicamente o seguinte: os indivíduos, todos nós, estamos atrás de variedade, nós não queremos vestir todos a mesma camisa, de acolhimento, nós queremos participar de comunidades, de singularidade, nós queremos ser únicos, cada um é um, queira ou não queira, e nós estamos procurando conexões, nós estamos atrás de conectividade. Então, variedade, acolhimento, singularidade e conectividade. Se a gente olhar para o que tecnologias podem oferecer, a gente montou no César um conjunto de conceitos chamado CUPS, que diz que as tecnologias que nós temos ao nosso redor hoje podem fornecer conectividade, onde por conectividade se entenda comunicação, computação e controle. Usabilidade, eu posso criar interfaces para incentivar ou não certos comportamentos. Eu posso entregar portabilidade, aquela história de que as pessoas querem a rede consigo, querem carregar o mundo consigo e não deixá-lo em casa e, vez por outra, voltar para o mundo quando voltam para casa. E sustentabilidade, de novo, porque essa é a próxima grande onda de inovação, que já começa agora, que torna a gente mais ou menos equilibrado com o mundo ao nosso redor. Então, olhando para pessoas e variedade, acolhimento, singularidade e conectividade, a gente olha e casa essas necessidades das pessoas com a capacidade de fornecer conectividade, usabilidade, portabilidade e sustentabilidade. A única coisa que tem do mesmo lado
é conectividade. Conectividade é uma coisa que tecnologia possibilita e as pessoas querem do mesmo jeito. Então, é o lugar que está mais próximo ali nesse universo onde, se você emparelha as possibilidades tecnológicas e as necessidades das pessoas, conectividade é o mesmo nome dos dois lados. Tanto no nosso modelo CUPS, de conectividade, usabilidade, portabilidade e sustentabilidade, quanto nas visões de mundo, nas necessidades que os humanos têm de conectividade, singularidade, acolhimento e variedade. O que dá para fazer com isso? Claro, dá para cada um ser singular, cada um pode ter seu blog, sua rede social, seu avatar numa rede social, mas dá para ser móvel também, dá para a gente andar com a rede junto com a gente, dá para criar comunidades em todos os lugares, dá para sincronizar o mundo, mas também dá para desincronizar. O fato de eu poder armazenar uma parte da minha vida em rede, como parte disso aqui vai acabar num repositório que as pessoas vão poder ver depois que aconteceu e a seu bel prazer, pode me levar a sincronizar, como nós estamos fazendo aqui agora na rede, online, em tempo real, mas a desincronizar. Pode levar a localizar, tem um conjunto de coisas acontecendo aqui agora, tem um conjunto de coisas que pode depender de GPS, localização no meu celular para atrair pessoas para um flash mob em algum lugar, mas pode levar a deslocalizar. Não é preciso ninguém estar aqui para ver isso, e via de regra, não era preciso eu estar aqui para fazer isso, eu podia estar fazendo isso de Recife. Essa conversa aqui não é tão sustentável como parece. Eu tive que viajar 3.000 quilômetros para vir aqui, e vou viajar 3.000 quilômetros para voltar para Recife, e estou fazendo isso no mesmo dia, são 6.000 quilômetros de avião para estar aqui. Então a gente podia deslocalizar essa conversa, que é o que vai acontecer no futuro. É óbvio que a gente precisa pensar em usabilidade, tem que ser coisas que as pessoas usem. Vejam que uma boa parte do esforço de quem fornece rede para nós é fazer coisas que são fáceis de usar. As pessoas não querem coisas complexas, as pessoas querem simplicidade. Talvez o maior drive, talvez a força que mais puxa e empurra toda a humanidade seja a da simplicidade. Como é que a gente faz as coisas de forma mais simples? Usabilidade é uma preocupação fundamental. E por último, o que eu disse da Web 3.0, programabilidade. Nós estamos vivendo cada vez mais no mundo que nós podemos programar ao nosso redor. E esse mundo está sendo programado, independente de nós queremos ou não. Uma prova disso é a quantidade de recalls de automóveis. Os automóveis não estão sendo chamados de volta porque eles estão piorando, não. É porque eles têm mais software dentro. Tem muito mais programação dentro dos automóveis. E tendo muito mais programação dentro dos automóveis, acontecem coisas nos automóveis parecidas com as que acontecem nos nossos computadores e celulares. Ou seja, vez por outra, trava. Né? Você está dirigindo o carro e ele trava. Significa que alguém tem que mudar o software daquele negócio lá. Carros hoje têm versões, porque o software dos carros tem versões. Então, vivemos num mundo que é programado. Se vivemos num mundo que é programado, é bom que nós aprendamos a programá-lo. Vocês podiam dizer, pô, está aí o professor de engenharia de software fazendo propaganda justamente da área dele. Pode interpretar assim, mas é isso mesmo. No médio prazo, haverá duas classes de pessoas. As programadas e as que programam. Eu já estou nessa segunda, que programa. Então, sugiro para todo mundo que comece a entender pelo menos o que é que significa programar. Talvez isso devesse ser obrigatório nas escolas secundárias e depois nas primárias. Vai acabar sendo. Essas rupturas provocadas por todas essas coisas que eu falei são vistas na sociedade na forma desse cara, que é um telefone desses que você toca na tela e ele faz um bocado de coisas exóticas. São vistas na forma de você integrar redes sociais de todos os tipos nos aparelhos móveis que andam nas nossas mãos, que a gente ainda chama de uma forma ou de outra de celulares, mas que não são. E são vistas em coisas que não estavam aí e acontecem numa velocidade muito grande. Um dos exemplos que eu peguei recentemente, do fim do ano passado, é de uma rede na Europa chamada Netlog, que é uma espécie de um Facebook ou um Orkut que estava mais ou menos morto. Estava morto porque a interface era ruim. E resolveram mudar a interface desse negócio e transformar a rede numa coisa mais usável.
aquele preceito da usabilidade da rede. E de repente, Netlog começou a receber 500 mil novos usuários por semana. É uma coisa mais ou menos assim como o que aconteceu com o Twitter, né? Twitter estava lá e todo mundo dizia, apareceu lá em 2007, por ali, 2006, 2007. Fica todo mundo dizendo, esse negócio aí é irrelevante. E foi taxado por irrelevante por muita gente, por muito tempo. E começa a crescer. E esse problema de economias exponenciais, essas economias que crescem muito rápido, os sistemas exponenciais, enquanto eles estão perto da base da curva, você olha e diz, isso aqui não importa. Mas tudo bem, está crescendo a 150% por mês, por exemplo, ou por ano. E não importa, mas vai crescendo a 150% por mês. E de repente está aqui assim. Aqui, quando começa a crescer a 50%, 150% por mês, faz assim. E torna todas as outras coisas irrelevantes. Ao ponto de, já há bastante tempo, não é da agora, é coisa de outubro do ano passado, o público que visita ou que usa o Twitter por dia é superior à soma do New York Times com o Wall Street Journal. Para muita gente, a forma de entender o mundo do ponto de vista da informação que trafega, que é comunicada, é o Twitter e não esses outros dois jornais, que são muito antigos e que tinham o que a gente podia dizer de um público muito fiel. Acontece que Twitter não é para público. Twitter é para comunidade. E foi isso que aconteceu no caso desses dois jornais. E por que isso acontece? E acontece nessa velocidade toda? Porque subjacente a esse negócio da rede, o que nós temos é um decrescimento muito rápido no tempo do preço da mesma capacidade computacional e de comunicação. Esse mundo em rede, que gera todo esse poder para um indivíduo em rede, ele tem uma velocidade de desenvolvimento, de inovação, de aumento da capacidade no tempo muito grande, a ponto de ter acontecido o seguinte: entre 1965 e 2005, a capacidade computacional e de comunicação pelo mesmo preço aumentou 1 bilhão de vezes. Isso é um seguido de 9 zeros. Não foi 1000 vezes, não foi 1 milhão de vezes, foi 1 bilhão de vezes, entre 65 e 2005. É isso que possibilita esse celular na minha mão e esse laptop nessa mesa. Porque se a gente estivesse usando tecnologia de 65 aqui, ou se fosse equivalente à evolução dos automóveis, a gente estaria usando provavelmente todo esse prédio para ter o poder computacional desse laptop aqui. O que vai acontecer nos próximos 25 anos? A capacidade computacional e de comunicação vai aumentar outro 1 bilhão de vezes nos próximos 25 anos. Ou seja, não só não paramos, mas estamos acelerando. Levamos 40 anos, de 65 a 2005, para aumentar 1 bilhão de vezes a capacidade computacional pelo mesmo preço, e entre 2005 e 2030 vão aumentar 1 bilhão de vezes a capacidade computacional pelo mesmo preço. Isso vai possibilitar coisas como lentes de contato informatizadas, de uma forma muito mais radical do que já há hoje. Hoje você tem lente de contato, pode ser inserida no olho, normalmente, que tem computador, bateria, sensor de pressão e rádio. É uma lente de contato que você bota no seu olho, ela fala com o rádio que você carrega para medir como é que está a pressão do seu olho no momento para tratamentos de glaucoma, por exemplo. Nós estamos falando em coisas muito mais radicais do que isso. Ou 1 bilhão de vezes menores, ou com a capacidade 1 milhão de vezes maior por preço muito menor, ou 1 bilhão de vezes maior pelo mesmo preço de hoje. Mas isso é o que vai nos mover no futuro de médio prazo. Eu estava numa conversa um dia desse, e eu citei um exemplo de um artigo que eu escrevi na extinta revista eletrônica No Ponto, sobre um cara, esse artigo foi escrito há 10 anos, foi escrito no ano 2000, sobre um cara que tinha feito um transplante de coração e o coração dele era conectado na internet, tinha um web server. Né? E que ele acabava morrendo porque uma galera invadia o coração dele, que estava com a firewall e os antivírus fora, estavam desprogramados, não estavam atualizados o suficiente. Aí um pessoal entrava e dava uma parada no coração dele. Ou seja, o indivíduo, o ser humano, de repente era parte da rede e numa função vital e não tomou cuidado suficiente com isso, e alguém foi lá e entrou e parou o coração dele, ou por alguma razão, pouco importa qual era a razão,
Vocês procurem na rede, esse texto está lá. E eu falei isso e tinha uma pessoa na plateia que disse, olha, eu tenho um equipamento experimental desse implantado no meu corpo. É um cara que mora em Seattle, nos Estados Unidos, e por acaso ele tem um determinado problema, que ele tem um dispositivo implantado no corpo dele, que quando ele chega perto de uma rede Wi-Fi, se a rede estiver aberta, ele transmite informação para um determinado servidor num determinado hospital. Quer dizer, em 10 anos, o que era mero sonho passa a ser realidade experimental. Se é realidade experimental, breve num pedaço do corpo de qualquer um aqui. Vocês escolhem qual pedaço. Qual que é o impacto dessa história de 1 bilhão de vezes em 40 anos primeiro e em 25 anos agora que a gente está vivendo? O impacto é o seguinte, é que do ponto de vista da rede, a gente pode sair da arquitetura do Panopticon, né, do Bentham, que é aquela arquitetura de prisão, onde você bota uma torre e você deixa todas as celas abertas e o observador na torre pode ver todas as celas são isoladas, né, as pessoas são isoladas, não se veem, não se comunicam, mas o centro vê tudo, que é o que possibilita a arquitetura do Big Brother, né, onde você tem a transparência da célula, todo mundo é visível, mas você tem a assimetria da visibilidade, ninguém vê a si próprio, ninguém vê aos outros, a si próprio só se tiver um espelho no lugar, e isolamento. A gente sai do panópticon para o que a gente poderia chamar de um catóptico, né? Um conjunto de células, do mesmo jeito, sem mudar a arquitetura, né, do círculo, um conjunto de células, mas todas elas transparentes, e transparentes para o lado, com o centro vendo todo mundo e todo mundo vendo o centro. Não só a célula é transparente, mas a sociedade como um todo passa a ser transparente. A gente sai de assimetria para simetria de informação, todo mundo vê todo mundo. E, por último, ao invés de isolamento, conectividade. O que acontece aí? A gente sai do Big Brother, onde o centro olha e controla todo mundo, para o Little Brother. Tem um governador de um determinado estado que foi preso recentemente pelo Little Brother. Os instrumentos informacionais que foram usados para filmar o governador e seus assistentes, há 20, 30 anos atrás, eles só estavam disponíveis para as principais forças de espionagem do planeta, dos principais países. Hoje eles estão na mão de qualquer um. Qualquer um de nós pode entrar numa loja na web, propaganda está em todo canto, e você comprar um relógio que tem uma câmera aqui, ó, por acaso é até um relógio analógico, tem uma câmera no lugar onde devia ter o número, e tem alguns gigabytes de memória dentro do relógio, e ele filma, se eu não me engano, uns 40, 50 minutos sem recarregar a bateria. Então você se senta numa mesa qualquer e diz, sim, e aí? De repente, o Catópticon, o Little Brother, na mesa de todo mundo. Esse é o poder do indivíduo em rede. Mas é também o risco do indivíduo em rede. Todo mundo está filmando você o tempo todo. A professora que sobe no palco no interior de um estado e acha que não vai acontecer nada, no dia seguinte está no YouTube. E tem que prestar contas à sociedade dos pais daquela escola, porque estava dando, aspas, um mau exemplo. Nada, ela estava numa função privada. Ela estava numa festa fechada. Acontece que lá todo mundo tinha um celular e existe um treco chamado YouTube. O vídeo que jamais iria ser tornado público há 15 anos atrás, hoje é público por definição. O poder e o risco do indivíduo em rede. Que rede? William Gibson escreveu um tempo atrás um livro chamado Idoru. E em Idoru, que é uma ficção científica ambientada em variados lugares do planeta Terra, para começar, tem um cara que vive dentro da rede. Ele percebe a rede, ele consegue olhar direto para a fibra óptica, sem queimar o fundo do olho, e perceber os sinais que vêm da rede. E percebendo os sinais que vêm da rede, ele consegue, sabendo o que as pessoas estão combinando que vão fazer, ele tentar prever o que realmente vai acontecer. Máquinas de busca fazem isso hoje. Sistemas de interpretação das nossas intenções por trás de máquinas de redes sociais tentam fazer isso hoje. Para quê?
para mudar um pouquinho da nossa característica de comunidade para público de novo. Como é que eu pego informações do que a comunidade está fazendo para que eu gere para essa comunidade informações sobre o que era que ela deveria fazer? Por exemplo, em compras, por exemplo, em consumo, ou talvez para influenciar comunidades para determinados estados de pensamento ou de entendimento do mundo ao redor. Mas Idoru, que é esse livro do Gibson, é importante não só por causa de Lenin, que é esse personagem que se conecta direto à rede e é capaz de interpretar o que a gente podia chamar dos sinais. Em Idoru, um dos principais caracteres é um avatar. É o Idoru, é o ídolo, né? E esse avatar é um avatar mesmo, que tem uma vida virtual e concreta a certas horas, que você não consegue decidir bem o que é concreto e o que é virtual. E é capaz de fazer coisas, aspas, nos dois mundos, no mundo abstrato e no mundo concreto. Né? Se a gente for para um livro bem mais recente, de um futuro bem mais próximo de nós aqui, eu acho que uma ideia muito boa sobre o que vai acontecer nesse futuro bem próximo do indivíduo em rede está em Rainbow's End, que é um livro do Vernor Vinge, deve ter sido publicado, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, não me lembro bem. E nesse livro, Vinge prevê um mundo completamente em rede. Completamente em rede no seguinte ponto, que se você andar por uma avenida qualquer e você tiver uma assinatura de determinados serviços, esse serviço que lhe transporta para dentro da avenida, lhe dá também informação sobre a avenida que você está ao redor, não necessariamente mostrando o lugar propriamente dito, porque você pode achar que é esteticamente difícil de você se relacionar com ele. Você pode andar assim por uma avenida periférica de qualquer grande cidade brasileira, dessas que estão meio destruídas, e achar que está no Champs-Élysées. Nesse livro de Vernor Vinge, tudo é informatizado e os meninos aprendem a usar, as crianças muito novas, aprendem a usar engenho de busca direto na alfabetização. Mais ou menos como informalmente se faz hoje. Né? Os filhos e filhas de todo mundo que tem internet em casa ou vão na Lan House, essas crianças todas sabem que tem uma maravilhosa máquina de responder perguntas lá fora, chamada rede. Você pega uma pergunta qualquer e diz, bom, qual é a capital de Madagascar? Na época que eu estudava, se você não soubesse, tinha palmada por causa disso, né? Tinha palmatório. Hoje não, você não precisa estudar isso e você, de resto, não precisa aprender isso. Você precisa aprender que se você botar capital Madagascar, tem uma resposta. Pouco importa qual é, inclusive porque muda. Né? Para quem quiser saber, por acaso, é Antananarivo. Né? Palmatória funciona bem. Se lembra durante décadas a fio. Mas olhando para esse mundo de Vinge, acontecem coisas também o seguinte, por razões de sustentabilidade, ninguém tem carro próprio. Todos os carros são comunitários. E os carros estão em rede. E você quer ir para um lugar, você chama o transporte público. Mas o transporte público, para nós somos o Little Brother e conseguimos controlar os carros, tem o Big Brother, que é o alocador de carros. É o sistema que diz para onde é que os carros vão. Então, se você quer ir para uma manifestação em algum lugar, os carros não vão para lá. Você chama um carro e diz, eu quero ir para esse lugar. Ele diz, não, não vai. Esse lugar daqui você não vai chegar, porque o carro só vai até aqui. Então, daqui para frente, se vire. Né? Mova-se, literalmente, a pé. De novo, o poder do indivíduo em rede, o risco de estarmos todos com tudo em rede. Esse contraponto vai permanecer aí para sempre, não tem como a gente fugir dele. Ele vai estar aí o tempo todo e as instituições que nós criarmos em rede, com a nossa participação, literalmente, como sujeitos, como cidadãos de primeira classe, é o que vão definir no fim qual é o poder do indivíduo em rede. Em alguns lugares, como a China de hoje, como a Cuba de hoje, o indivíduo em rede é extremamente restrito. Todo o tráfego que entra no país é filtrado por roteadores controlados pelo controle central, pelo Big Brother, e uma boa parte do que sai é averiguada também. Isso não é o caso do Brasil. Mas podia ser. Depende de quem
está no centro da rede, dos indivíduos que estão no centro da rede. Mas mais fundamentalmente, talvez a gente tenha que olhar para a rede com a outra ótica, que é todos nós participando do ambiente de rede como cidadãos de primeira classe e talvez como o cidadão ideal da república ideal para todas e para todos, lá do começo dos tempos. Se todos nós tivermos essa capacidade, e nós vamos ter que construir isso de uma forma intensiva, dinâmica, mas, por outro lado, muito rápida, e sobre bases que nós não sabemos exatamente quais são, exatamente por causa da velocidade de evolução dos mecanismos de suporte do indivíduo em rede nos próximos anos, se nós não conseguimos nos construir como indivíduos que controlam boa parte de nossas próprias vidas em rede, nós podemos ter problemas muito graves, no meu ponto de vista. Porque da mesma forma que nós provemos para a rede informação, a rede tira informação de nós. Uma boa parte de informação que nós não queríamos que estivesse lá. Certo? Por exemplo, a maior parte dos governos, na maior parte dos lugares do mundo, não entendeu ainda que a informação sobre o cidadão que está de posse do governo é, na realidade, de propriedade do cidadão. O governo é só o guardião daquela propriedade informacional. E a maioria de nós tem uma dificuldade muito grande em tirar a informação do governo. A gente precisa de um habeas data permanente para ir lá e dizer, me dá meus dados, eles são meus. Você pode ter acesso a eles para fazer a sociedade funcionar. Mas só fazer a sociedade funcionar e só para você me prover os serviços a que eu tenho direito. Nem um bit a mais. Nem um bit a mais. O Brasil é um país exótico, onde todas as pessoas fornecem impressões digitais para o governo. Ou seja, nós somos todos potencialmente culpados. Tem pouco país no mundo que é assim. Tem pouco país no mundo que é assim. E são vários conjuntos de impressão digital. Vários. Para o Detran, para a Polícia Federal por causa do passaporte, para a Polícia Civil por causa de carteira de identidade, assim por diante. E esse não é o único conjunto de informações que a gente entrega para o Estado. Se a gente entrega, a gente quer alguma coisa de volta. Eu quero as informações do meu imposto de renda. Eu quero as informações dos serviços públicos a que eu tenho direito. Eu quero as informações das obras públicas que estão sendo feitas com o meu imposto. Não é? Esse mundo em rede, mutante, darwiniano. Darwin é contexto, é evolução. Não é a sobrevivência ou a vitória do mais forte, do mais ágil, do mais pesado. É a sobrevivência do mais adaptável. Eu acho que a coisa mais interessante que vai acontecer para o indivíduo, para o Estado, para as corporações, em rede, no curto, no médio e no longo prazo, vai ser como é que todos nós, em conjunto em cada uma dessas instâncias, vai se adaptar, que vai envolver uma nova forma de perceber o mundo. Um mundo não mais como um local, mas um mundo a partir de um local. Um mundo onde todos nós vamos ter o que dizer sobre todas as coisas. Que para mim, por outro lado, é também a única forma pela qual ele vai ser sustentável. O mundo como um todo é sustentável se todos nós conseguirmos nos adaptar mutuamente às condições de contorno que essa complexa ecologia da rede e representada por ela em rede nos oferece. É isso. Obrigado. Abrimos para a pergunta para o público. É, no mínimo intrigante, né? É assustador e ao mesmo tempo fascinante. Eu lembrava aquele livro famoso Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, já é uma coisa assim, da época das cavernas, talvez. Mas é um livro fantástico, porque Matrix, né, aquele filme, eu acho que agora nós temos material suficiente para podermos perguntar, afinal, pergunta é o argumento do dia, né? Hoje, não é isso, Silvio?
Então, passamos para as perguntas. Sejam breves, por favor, levantem a mão. Jéssica e Cláudia estão aqui para atendê-los, na ordem. E procurem fazer as perguntas que vocês têm para fazer. Então, obrigado. Silvio, boa noite. Aqui. A primeira pergunta vem justamente da internet, né? A gente está transmitindo essa palestra ao vivo agora. Várias pessoas com várias dúvidas aqui, bons questionamentos. A pergunta é escolhida do Ciro, ele tem 55 anos, é de Londrina. Ele te pergunta como fica o poder do indivíduo diante do poder dos governos, que já estão usando essas ferramentas para controlar e limitar os indivíduos. Bom, essa é justamente a tensão a qual eu me referi entre as nossas capacidades em todos os lados da cena, né, de nos apropriarmos dos instrumentos e das ferramentas de rede para fazer uso dela para o quê, né? A gente tem que perguntar um para quê, talvez. Vamos imaginar que a gente não falasse, se a gente não tivesse linguagem. Se a gente não tivesse linguagem, a gente não contaria histórias. A gente não seria capaz de contar histórias, a gente não seria capaz de fazer planos. Aí vamos imaginar que um subconjunto de nós, do que a gente chama hoje de humanidade, se bem que aí não poderia ser humanidade, porque a humanidade é em boa parte definida pela capacidade de contar histórias, etc. Vamos imaginar que só uma parte da gente aprendesse a contar histórias e fazer planos. Veja, quando você conta histórias, você pode dizer, não vai por ali não, que eu vim de lá e caí num buraco desse tamanho, era quente, me queimei todo. Então, você cria uma nova capacidade de se adaptar. Não é? Quando eu olho e eu faço planos, eu digo, como é que a gente vai se articular aqui e fazer tal coisa? Qual é o movimento que a gente vai ter que fazer para fazer com que o governo, ou os governos, falando do mundo inteiro, exponham para mim os meus dados? E, em particular, os meus dados só para mim. É um problema de publicidade, mas é também um problema de privacidade. Os meus dados não podem sair circulando aí na mão de cada um. Não é? E os dados do todo, para todo mundo, os dados que são efetivamente públicos, de amplo acesso, deviam estar disponíveis para todo mundo. Essa é uma luta, vamos dizer assim, contra o tempo. Ou nós nos capacitamos, e nos capacitamos mutuamente em rede, e, por outro lado, forçamos o sistema de capacitação público, privado, assim por diante, a capacitar um número cada vez maior de cidadãos, de uma forma cada vez mais competente, a viver intensamente nesse mundo em rede, nesse universo informacional. Nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo numa economia que é muito mais intensiva em conhecimento e informação do que em qualquer outra coisa, ou nós seremos, de volta, cidadãos de segunda classe. Não tem muita escolha. Não tem muita escolha, eu acho. É a mesma coisa de você, hoje, quer dizer, quais são os empregos que estão disponíveis na sociedade para um cidadão que é analfabeto? Porteiro de prédio? Não. Motorista de ônibus? Também não. Gari? Também não. Qual é o emprego que está disponível? Não tem quase nenhum emprego disponível para uma pessoa que é analfabeta. Não é? Então, esse é o mesmo problema. O problema de alfabetização digital e de alfabetização em rede é exatamente o mesmo problema. É que uma parte da sociedade evolui e você não tem a escolha de dizer, não, eu vou ficar fora. Não existe o ficar fora. 190 milhões de celulares no país dizem basicamente que os fora da rede são exceções diminutas. E eu acho que essa ideia generalizada de que nós estamos vivendo num mundo convergente, dentro de um ambiente de informaticidade, que chegou aqui para ficar, e é só mais uma infraestrutura, a gente não se preparar para isso é a mesma coisa a gente dizer, bom, então eu resolvi viver sem eletricidade. Quantas pessoas querem viver sem eletricidade? Ainda tem gente que vive sem, mas quantas querem efetivamente viver sem eletricidade? É uma porcentagem muito pequena. É parte da infraestrutura padrão da sociedade, da economia, da vida humana, talvez. Opa. Nessa perspectiva, você acha que as redes facilitariam alguma pessoa, alguma entidade, algum
até o governo a controlar, a manipular as pessoas em torno de alguma ideia, assim? Ou você acha que isso é meio difícil, de acordo com a quantidade de informações, de conteúdos que as pessoas vão ter acesso? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil, a razão fundamental talvez seja essa ideia do Little Brother. Você tem pouquíssimos regimes hoje no planeta que podem se arvorar a tentar, que seja, controlar integralmente a vida do cidadão do ponto de vista da informação a qual ele tem acesso. Talvez o último governo que tem esse poder quase totalitário seja o da Coreia do Norte. Depois que você rompe essa barreira e você conecta as pessoas, começa a ficar muito difícil você desconectar de novo. Se você começou a viver uma sociedade realmente democrática e igualitária, onde eu tenho o direito de não gostar do que você pensa e você tem o direito de não gostar do que eu penso, e haver um pensamento de um terceiro ao qual nós eventualmente nos associamos e vamos governar ou vamos viver ao redor daquele terceiro pensamento, eu posso estar sendo otimista demais, mas eu acho que esse aí é o mundo para onde nós estamos migrando. A ideia orwelliana do controle do cidadão pelo Estado, para mim ela é cada vez mais remota do ponto de vista do controle central. Por outro lado, tem uma coisa dessa perda da privacidade, e não é necessariamente em função de ações do Estado, em função de você não ter mais privacidade em quase lugar nenhum. Por exemplo, nos elevadores dos prédios. Veja, principalmente para quem mora em prédios mais altos, namorar no elevador era muito legal. Entre você sair do 0 para o 40, você podia beijar a sua mulher. Hoje o porteiro está vendo, você está dando um show para o porteiro, eventualmente o mundo. Né? Mas não é nem o porteiro que está vendo. No caso do meu prédio, é transmitido no canal 3. Putz, então o prédio todinho está vendo. Onde é que a gente fica? Então é aquela história, você vai, e depois você tem que ir vem. É aquela história, lá vai, aí lá vem, vamos pegar algumas coisas e vamos constranger de novo. Por que eu acho que esse negócio está no ponto que está? Se você disser, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma câmera inteligente dentro do elevador. O que é uma câmera inteligente? É uma câmera que detecta, vamos imaginar que esse negócio existisse, ele não existe. É uma câmera lá, ou um sistema que está por trás da câmera, que detecta se algum crime potencial está sendo cometido dentro do elevador. Certo? Então, só aí ela decriptografa com a chave que ela gerou lá dentro aquelas imagens para serem vistas externamente. Até então ela está filmando, mas está tudo sendo filmado de um jeito tal que ninguém nunca vai conseguir ver aquela imagem. Se for preciso, por causa de alguma razão extremamente especial, a imagem está lá. Mas nós estamos vivendo hoje numa espécie de um mundo informacional aberto, ou em aberto. Está tudo disponível para todo mundo. Não é isso que a gente quer. Eu acho que a própria noção de humano e de humanidade envolve uma noção de privacidade. Eu quero ser eu também, eu quero ser singular. Aquele estudo que eu mencionei aqui, do Groundswell, mostra isso. Eu quero ser singular, e para ser singular envolve que tem um pedaço meu que é meu mesmo. Se de repente tem um web server dentro do meu cérebro, publicando na web todos os meus pensamentos, e de resto todos os pensamentos de todo mundo, a humanidade é impossível, pô. A humanidade é absolutamente impossível. Nós não podemos chegar nesse ponto. Isso independe do governo. O governo, para mim, é só um colateral. Você não acha que as pessoas iam ficar um pouco paranoicas com isso, vão ficar presas dentro de casa com medo de que toda hora elas vão estar em evidência, elas vão ficar confusas com tanta informação que chega, o que é real, o que não é, como diferenciar o concreto do virtual, assim, você acha essa diferença entre o público e o privado, elas vão ficar paranoicas com isso? Não vai mexer muito com o psicológico das pessoas? Eu acho que não. Eu acho que isso pode ser uma síndrome, talvez, ou um conjunto de preocupações da minha geração. Para quem já nasceu em rede, veja, Douglas Adams, autor do Mochileiro das Galáxias. Douglas Adams tem uma frase fantástica que ele diz o seguinte: tudo que já existia quando você nasceu é absolutamente natural. Tudo que aconteceu entre você nasceu e a sua adolescência é uma grande oportunidade, porque você está participando do surgimento daquele negócio. Tudo que aconteceu na humanidade depois que você é adolescente é o fim do mundo. Até que você tenha estado por aí por uns 10 anos, quando começa a parecer absolutamente normal.
Então tem gente que olhou e disse, esse negócio de blog eu não quero nem saber o que é, eu não vou ler, não vou escrever, e etc, etc, etc. A maioria das pessoas que eu vi dizendo isso, hoje tem um blog. Não só leem o blog, mas tem um. Nunca vou botar uma foto no Flickr. Mas aí o irmão botou, o amigo botou, o parente botou, o chefe da firma botou, aí de repente ele tira uma foto no Flickr, aí alguém diz, cara, bota essas fotos no Flickr e manda pra gente. Aí ele fica sem saber como dizer não. Aí bota, aí acha legal e começa a botar também. Se você pegar essa criançada toda, do mundo inteiro, que está do seu computador, laptop de casa, do seu celular, ou nas lan houses, tem mais de 100 mil lan houses no Brasil, esse ambiente para eles é completamente normal. Completamente normal. Assim como, quer dizer, pensando mais radicalmente, bote ou tire uns 5 anos, daqui a uns 20 anos, você vai ter o primeiro presidente no Brasil que era um gamer quando criança. Ele jogava videogame. E ele vai achar legal essa ideia. Alguém vai chegar para o presidente da República e dizer, pô, vamos botar videogame para os meninos aprenderem na escola. Ele faz, legal, aprendi muito com videogame, era muito melhor do que aula. Entendeu? Não tem problema. É porque nós estamos vivendo uma transição. Transições são difíceis. Transições são difíceis. Se vocês quiserem, experimentem ir morar no Vietnã, por exemplo. E falar vietnamita. Né? Não deve ser fácil. Eu nunca fui porque eu acho que era difícil demais para mim, por exemplo. Mas sai daqui e vá para o Vietnã. O costume é diferente, a língua é diferente, o território é diferente, a umidade é diferente, chove na época diferente do ano, ainda precisa estar longe de casa. Mas depois de alguns anos, é capaz de você se acostumar e achar o Vietnã normal. É só uma transição, eu acho. Uma transição a mais. Oi, Silvio. Oi. Você falou do poder de cada um de nós, né? Quer dizer, o poder de nós, cidadãos, consumidores, o poder absoluto que a gente tem. Nesse sentido, queria que você falasse um pouco mais sobre esse poder que a gente tem de construir um mundo que a gente quer. Quer dizer, baseado em valores e em relação ao consumo, né, propriamente dito, que é o que a gente fala aqui no Instituto Acatu, o consumo consciente, quer dizer, que é o poder que a gente tem de escolher, né, entre um mundo mais sustentável ou menos sustentável. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Exatamente em cima dessa história daí, essa coisa do poder que a gente tem de construir um mundo melhor do ponto de vista das escolhas que a gente faz quando consome. Eu tenho um dado que eu peguei de um estudo que acaba de ser feito pela McKinsey. Isso foi publicado, eu acho que quinta ou sexta-feira da semana passada, é uma coisa bem recente. Esse estudo mostra o seguinte, a única coisa que aparece entre os três primeiros itens mais importantes na tomada de decisão sobre compras, de qualquer coisa sobre consumo, tanto no conjunto de considerações iniciais, qual é a marca, qual é o tipo, se eu compro isso, eu compro uma geladeira ou um carro, escambau, na avaliação das alternativas e no processo de compra, a única coisa que aparece nos três, e aparece nos três de uma forma muito mais intensa nos mercados emergentes como o Brasil, é o boca a boca. É o boca a boca. Por exemplo, o boca a boca, ele tem no momento de compra, no caso do Brasil, ele é importantíssimo para 46% das pessoas. Certo? Quando você bota as pessoas em rede, no momento de compra, a internet, nos mercados mais evoluídos, como Europa, Japão, Estados Unidos, ela tem 65% das pessoas acham que a internet é muito importante no momento de tomar a decisão. Isso significa o seguinte, eu chego na rede, eu olho e digo, bom, muito bem, vou comprar um refrigerador. Quais são as alternativas? As alternativas não são só o preço, mas quanto é que ele vai consumir de energia na minha casa? Essa fábrica é ou não ambientalmente responsável? Onde é que ela fabrica isso? E, na realidade, depois que eu compro, eu vou numa rede social e digo, comprei tal refrigerador em tal lugar, porque a fábrica é isso, o preço era esse, o consumo de energia é esse. O problema do consumo, a gente tem que levar em conta, não o consumo no momento de compra, mas o problema do custo total de propriedade. Quando eu compro um refrigerador, eu estou comprando uma solução, um problema por 10 anos ou mais. Né? Quando eu compro uma casa, eu vou estar comprando, sei lá,
um quarto de século, pelo menos, né? Talvez meio século de uma casa em algum lugar. Então, essa dinâmica, na medida que ela passa a ser representada na rede, e onde marca é muito menos importante do que reputação, no sentido de marca de produtos e reputação de pessoas, se você pega pessoas no Brasil que são seguidas por 500 mil de pessoas no Twitter, e há várias, e de repente uma dessas pessoas diz: comprei o produto X e é uma porcaria por causa de tal coisa, são só 140 caracteres. Mas ele põe um link para o blog dele. Comprei isso e é um desastre por causa disso. Pay. O prejuízo que isso vai gerar para a marca é uma coisa completamente absurda. E essa pessoa que escreveu esses 140 caracteres, ela é tão mais importante porque escreveu isso. Porque ele passa a ser um consumidor não só consciente, mas crítico e independente, capaz de gerar uma mobilização imensa ao redor desse negócio. À medida que essas pessoas tiverem cada vez mais consciência do seu impacto, e que eu olhar para um julgamento feito por um cara em quem eu acredito, por exemplo, vou trocar de carro, e eu não vou perguntar para o fabricante do carro XYZ qual é o carro que ele acha que eu tenho que comprar. Eu vou pegar um amigo meu que tem um carro da máquina que eu estou achando, da marca que eu estou achando que eu deveria comprar, e diz: há quanto tempo tu tem esse negócio? Quebra, não quebra, a manutenção é cara, não sei o que lá, os caras te atendem, blá, blá, blá. A fábrica pode fazer a propaganda que quiser, do jeito que ela quiser, ela está perdendo o tempo dela. À medida que a gente se conecta e se conecta mais e consegue entender quais são os referenciais do mundo em rede para o que a gente está fazendo, e tem muita gente de bom grado e gratuitamente disposto a criticar produtos, serviços, processos, que de resto, quando a gente vai lá e vê o que a pessoa está fazendo, vê que aquela pessoa está fazendo aquilo de boa fé e não com um interesse escondido, porque brigou com aquela marca antes, assim por diante, mas vez por outra diz: bom, agora a tele e tal acertou. Mas antes ela tinha errado. A operadora que me vendeu o celular fez isso está errado, mas agora ela acertou e fez isso. Porque nem todo fornecedor de qualquer coisa, inclusive nós como fornecedores de informação, eu aqui nesse lugar, eu nem estou certo o tempo todo, nem errado o tempo todo. Tem coisas que eu devo dizer o tempo todo que são um absurdo muito grande. E às vezes eu acho assim, e aquela é a minha interpretação no momento. Alguém pergunta: e isso aqui? Eu digo: eu acho isso. 3 dias depois, você pergunta e diz: não acho não. Eu estava completamente errado. Né? Nós não estamos certos o tempo todo, nem errados o tempo todo. Por isso que é importante o pensamento crítico. E a rede é muito boa para isso, porque você diz uma besteira no Twitter, 1 minuto depois alguém diz: isso é uma grande besteira, e está aqui por quê? Não é? Porque a gente tem que ser capaz de interpretar esses sinais. Boa noite. A rede está sendo imposta praticamente para as pessoas. Existe até um site, Update or Die, que ou você se atualiza ou você morre. Tipo, por exemplo, no Twitter, apenas 5% das pessoas que participam do Twitter são aquelas que criam 75% do conteúdo. Você acha que as pessoas querem a rede para si? Essa é uma ótima pergunta. Mas vamos imaginar que elas não quisessem. Vamos imaginar que elas não quisessem. E eu acho que deve haver muita gente que não quer. A comunidade Amish nos Estados Unidos, por exemplo, não quer. Eles até hoje se recusam a usar o motor a combustão, que é uma daquelas ondas de inovação do começo do século XX. Eu acho que todo mundo tem todo o direito, e eu defendo radicalmente o direito de todo mundo achar isso, de não participar desse mundo em rede. Mas eu acho que é indefensável para nós humanos, nós acharmos que nós não estamos em rede o tempo todo. Nós somos gregários por definição. O que muda é a ferramenta. O meu Twitter, a minha rede social, o meu blog, são ferramentas que estendem o alcance da minha voz e da minha letra para lugares onde elas nunca chegariam. Né? Principalmente na forma de web 2.0, 3.0 que a gente tem hoje. Eu acho que as pessoas têm todo o direito de dizer: não, eu não quero estar em rede.
Mas, ao fazerem isso, ao deixarem de ter essa prerrogativa, ao deixarem de ter esse poder, elas vão perder muito mais do que vão ganhar. Eu não consigo perceber exatamente o que é que eu, por exemplo, do meu ponto de vista, eu ganharia me isolando da rede. Não é que eu vivo na rede 100% do tempo. Eu desligo, ando de bicicleta, caminho, vou para a piscina com meu filho, vou para o bar com as minhas filhas e assim por diante. Mas, exatamente por que as pessoas se isolariam radicalmente? A gente pode até criar, talvez, uma religião dos vamos dizer, o quê? A nova, sei lá, Irmandade anti-Twitter, de Santo Expedito, por exemplo. Talvez seja esse o caso. Mas eu não vejo porquê. Tem um jogo eu acho que a rede faz tanto mais sentido quanto mais ganha-ganha for. Tem um monte de gente que olha para mim e diz: esse negócio de declarar um imposto de renda pela internet, isso só complicou a minha vida. De novo, você está olhando para pessoas em transição. E essa discussão sobre se a rede está sendo ou não imposta para a gente, vale muito para esse universo de pessoas em transição. Para o universo de pessoas que nasceram na rede, eu volto a dizer, que nem você, de repente, você diz, bom, nós morávamos aqui onde tinha ar-condicionado, energia elétrica, água, esgoto e internet, e agora nós vamos morar numa aldeia Yanomami. Eles têm o método de vida deles, eles acham muito legal aquele método, mas para mim ia ser alguma coisa muito difícil passar a viver lá. Eventualmente, como só ia acontecer, eu ia me acostumar com isso. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Mas eu ganharia ou perderia? E o que com isso? E para que eu vou fazer isso? Eu acho que no médio prazo, e se a gente acreditar no Plano Nacional de Banda Larga, nas informatizações previstas para as escolas, hospitais, centros de cultura, polos de cultura e absolutamente tudo, vai ter rede em todo canto. Usar ou não é um problema de cada um. Mas eu defendo e defenderei até o último minuto que haja rede disponível em todos os lugares e a um preço pagável para quem pode e grátis para quem não pode, em todos os lugares o tempo todo. Se o cara quer usar ou não, é problema dele. Ainda dentro desse raciocínio, só uma curiosidade. Eu li essa semana que você sabe que a novela no Brasil é um produto nacional, né? E você sabe a força e o impacto que tem nos lares brasileiros. E atualmente nós temos uma novela das 7 que o nome é Tempos Modernos. Uhum. E o que aconteceu? A novela não conseguiu emplacar. Por quê? Muita tecnologia. Então eles já mudaram a novela, já mudaram o enredo, porque tinha lá o elevador que falava com o protagonista da novela, uma das, né? E já mudaram o enredo, porque não estava conseguindo emplacar. Então, quer dizer, em termos de população brasileira, eu acho que existe uma rejeição muito grande à tecnologia. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Deixe-me discordar de você. Eu não conheço essa novela em particular, mas alguém me fez esse comentário e, de resto, eu não assisto televisão. Mas essa novela em particular, alguém veio me comentar justamente por causa dessa coisa, que tinha efeitos. Teoricamente, tem uma inteligência artificial lá dentro. Eu, de novo, não vi a novela, mas tem uma inteligência artificial que dá ordens e controla coisas e cria contexto e recomenda. Esse negócio está muito separado de uma realidade sensível que as pessoas consigam sentir para fazer sentido. É como se fosse um pedaço de ficção científica dentro de uma novela que tem aquele jeitão normal de novela. Tem uma novela antiga, da década de 90, escrita pela Glória Pérez, que foi a primeira vez que a internet apareceu numa novela no Brasil. Tinha um personagem qualquer que vinha do Japão, onde teoricamente já tinha internet, que não era verdade na época, o Brasil tinha mais do que o Japão, mas, de novo, o Japão é aquele lugar high-tech, e esse personagem vinha do Japão para o Brasil,
e aqui se relacionava do Japão para cá com uma pessoa que estava aqui pela internet. Isso era factível na cabeça das pessoas, porque as pessoas estavam ouvindo essa conversa de tem uma coisa chamada internet, está nos laboratórios, e já está sendo usado nos Estados Unidos, e Baraná, uma hora esse negócio vai rolar no Brasil, tem uns trecos aí chamados BBS, tem uns meninos no Brasil que estão fazendo essa coisa, Baraná. O problema que essa novela em particular tem é falta de contexto. As revoluções das quais eu falei, de Copérnico para frente até Turing, são todas revoluções de contexto. Elas criam contexto para fazer com que as coisas aconteçam. Se essa novela, por exemplo, usasse intensamente redes sociais, você podia botar a quantidade de tecnologia que fosse, porque tem um monte de gente que está no Orkut, e não sei quem, no Facebook, no Twitter, e aí você dizia, bom, eu vou pegar daqui e vou decolar um pouquinho para pegar um público que talvez não consiga perceber uma diferença tecnológica muito grande, dezenas de anos no futuro, mas consiga perceber 4, 5 anos no futuro, e eu vou trazer para o discurso de uma novela que eu não sei nem de que horas é, sei lá, se é das 7, das 6. Mas você vai trazer para lá e as pessoas vão conseguir perceber que se elas prestarem atenção naquele negócio, eu chego lá. Isso faz parte de uma realidade possível. Uma novela não é uma operação de ficção científica. Né? Não estamos falando aqui de Matrix. Tá certo? Provavelmente não cabia no cenário. Eu debitaria a um problema de contexto. E tem outra razão para ver isso. O Brasil tem uma população muito jovem. Por outro lado, em contraposição à sua argumentação, tem muita gente, principalmente no meu setor de tecnologia, que diz o seguinte, não, porque os brasileiros são fãs de tecnologia. Concordo. A pergunta certa é, por quê? Porque proporcionalmente a países como Japão, França, Alemanha, nós temos uma porcentagem muito grande da população, e muito maior do que nesse país, que é muito jovem. E se você é muito jovem, você tem uma predisposição inata a mexer com coisas. Você entrega um negócio para o cara e vê como é que esse negócio funciona. E ele vai descobrir como. Tá certo? O meu filho de 8 anos de idade, ele, certas horas, acha que eu sou um imbecil completo. Ele olha para mim e diz, como é que você não sabe fazer isso? Entendeu? Ele olha para mim e diz, me chama de Papito. Papito, é o seguinte, está aqui o controle. Esse daqui bota o jogador para correr. Esse daqui ele faz volta. Esse daqui ele chuta a bola. Esse daqui faz não sei o que lá. E tem um controle com 8 trecos, que eu jogo, outros jogos, não são os dele. Aí, de repente, eu chuto a bola antes do tempo. Ele olha para mim e diz, não é esse. Aí, quando não olhando para o jogo, falta o vírgula, seu imbecil. Né? Que é o que ele claramente pensou, só não disse porque eu sou o pai dele. Então, se você tem um público muito jovem, ele adota a tecnologia, não porque ele seja melhor do que os outros públicos muito jovens, mas porque, no caso do Brasil, nós temos mais proporcionalmente na população. Quando a gente tiver um público ou uma comunidade de idosos que a gente vai chegar a ter, como tem no Japão hoje, você diz, tem esse novo negócio aqui para você. O cara diz, tô afim, não. Fica continuar com isso aqui. Simplesmente porque ele não quer pagar o custo de transação de entender, de se tornar um mestre no uso desse novo instrumento que está na mão dele. Mas isso é o básico. Minha avaliação, sem ver a novela, sem saber o quê, mas a partir de relatórios de terceiros, de discussão, sem ter visto a novela, é que faltava contexto. Porque essa outra de Glória Pérez deu certinho e era sobre um negócio que também não existia na época, que era a internet. Olá, Silvio, sou o Jean, ou o @Serrazoli, talvez a gente se conheça por aí. Legal. O que me chamou muita atenção na sua fala é que informação não é mais o problema. A informação está em todo lugar, está à disposição com todas essas redes, com todas essas ondas, essas revoluções. Talvez agora o grande desafio seja da atenção. Né? A informação está em todo lugar e qual que é a informação importante? E não existe uma informação que seja a importante, existem vários focos. Né? Por exemplo, através do Twitter eu ajudei a divulgar esse evento e tem várias pessoas que estão assistindo, que já se comunicaram comigo, que estão assistindo, em função dessa atenção que eu chamei, ou que várias pessoas aqui chamaram, para o que está acontecendo. E, consequentemente, já que existem vários focos de atenção,
Existem várias redes, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso, né? Que a proposta do nosso tema hoje é o poder do indivíduo na rede, mas são os poderes dos indivíduos nas redes, né? É plural isso, plural em todos os sentidos da palavra. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Veja, a primeira coisa que a gente tem que considerar na sua intervenção é o problema de acesso, né? A gente está considerando aqui que está todo mundo na rede, mas na realidade está todo mundo na rede em variados graus de pertencimento, certo? Então, primeiro vamos considerar e vamos deixar bastante claro que nem todo mundo pode participar da rede da mesma forma e com a mesma intensidade, porque tem variados graus de acesso e ainda tem gente sem acesso. Dado que todo mundo esteja na rede mesmo, ou mesmo para quem está na rede, existe uma diversidade, uma quantidade de conteúdo disponível absolutamente fantástica. O que nos leva a dois outros problemas. Primeiro, quais são os meus filtros? A quem e a que e onde e quando eu vou prestar atenção, porque eu não posso prestar atenção a tudo, simplesmente é impossível. Depois, como é que eu conjugo isso com as infraestruturas conceituais para entender o que está acontecendo, o que depende do contexto. Eu volto a fazer a pressão conceitual de que contexto é muito importante para eu participar do ponto de vista de ser um cidadão de primeira classe, processando informação, de qualquer evento informacional que exista. Então, acesso, conteúdo, infraestruturas conceituais e contexto. Esse negócio me interessa ou não me interessa? Por que eu estou interessado no vulcão da Islândia? Por que eu estou interessado no golpe de Estado e não sei de onde? Nas passeatas da Tailândia, ou nisso, naquilo, ou no lançamento da nova versão do sistema operacional XYZ do aparelho móvel ABC. Cada uma dessas coisas tem acesso, corpo ou redes de informações, como você está dizendo, mas tem a minha infraestrutura conceitual para entender e para criticar aquele negócio e o contexto. Para que eu preciso disso? Por que eu deveria estar interessado nisso? Porque senão eu me perco, eu passo a ser uma varredura que olha para tudo do mesmo jeito, né? Eu fico, certas horas, eu passo um tempo analisando o Twitter, e você tem pessoas que você vê claramente no Twitter, e todo mundo aqui que usa o Twitter deve ver isso, essas pessoas não estão interessadas em nada, porque elas tweetam sobre tudo e retweetam tudo. Tweetar é você criar um tweet, para quem não sabe o que é dentro da rede social Twitter. E retweetar é eu pegar alguma coisa que alguém fez e eu botar lá. Quer dizer, você olha para a linha daquela pessoa e diz, bom, não é possível que essa pessoa seja um Wikipedia numa mente só. Isso não cabe. Então, se não é um Wikipedia numa mente só, é uma máquina de retweetar. Quer dizer, é uma máquina automática de apertar um botão aqui e tá achando que é a nova rede mundial de dispersão de informação. Eu acho que a gente tem que alguma hora começar a negociar melhor no que é que nós deveríamos estar prestando atenção, para que a partir daí a gente consiga contribuir para a construção dessa sociedade de informação em rede, que sem o em rede não existiria como sociedade de informação em cima. Mas mais importante do que simplesmente informação demais é saber quais são os meus filtros, que é o que é construído em função de infraestruturas conceituais e contextos que puxam ou afastam minha atenção de determinados tipos de coisa. Eu não posso prestar atenção a tudo, simplesmente porque tempo é um recurso limitado. Bom, Silvio, passamos para a última pergunta da noite. Que está aonde? Além de surdo, eu sou mudo. Aliás, cego. Silvio, eu ia perguntar exatamente isso. Como é que você faz para lidar com toda essa informação? Como a gente controla essa ansiedade de estar sempre na rede? Porque são muitas informações, a gente se interessa por muitos assuntos. É uma coisa que eu fico ansiosa, porque eu não assisto mais televisão, fico só na rede. Uhum. E eu acho que isso está acontecendo, né, com quem se interessa pela rede.
E, ao mesmo tempo, como a gente se conecta virtualmente, mas pessoalmente a gente está deixando de se conectar. Por exemplo, a gente está numa mesa de bar, alguém com um celular na mão, fica o tempo todo mandando torpedo para uma pessoa que não está. Então, quando o celular também fizer parte, o celular virar ter toda essa potencialidade, todo mundo tiver acesso, quer dizer, como é que a gente vai fazer? A gente está junto em redes virtuais, mas pessoalmente não. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Olha, os grandes lamas budistas ensinam que a coisa mais difícil do mundo é você estar aqui agora. Você sempre tem um pedaço da sua atenção que está em outro lugar. O problema é que quando o pedaço da sua atenção que está em outro, ou em outros lugares, é quase toda a sua atenção em outros lugares. Então isso significa que você está na presença de um corpo e não de uma mente. Existe uma tese, razoavelmente antiga já, dizendo que esse mundo informacional trouxe para a gente uma coisa chamada atenção parcial contínua, que é exatamente o que você está falando. Eu estou prestando atenção o tempo todo em múltiplas coisas, continuamente, em tudo, mas parcial para cada uma. Né? Eu acho que esse negócio é furado num sentido, não é de agora. Imagine-se você, uma caçadora na floresta amazônica, 100 mil anos atrás. 10 mil, se você quiser, para a gente ficar mais perto da gente. Aí você entra na floresta. Aí lá vai você, arco e flecha, olhos e ouvidos bem abertos, todos os sentidos do corpo intensos, tá certo? Você está prestando atenção em quem, exatamente? No macaco que você quer abater na árvore, ou na floresta inteirinha, no modo atenção parcial contínua? Porque tem uma sucuri que quer te pegar aqui, tem uma cascavel para lá, tem uma onça que vai pular em cima de você, tem uma aranha desse tamanho, tem um ninho de formiga daquela matadora que come você em alguns segundos. Desde que a gente é gente, o nosso modo é atenção parcial contínua. O tempo todo. Então você está conversando com uma pessoa, ela está dizendo sim, não, para você, não sei o que lá, a cabeça dela está no namoro, no casamento que acabou, no não sei o que, no show que ela vai amanhã, etc. Vez por você bate palma e diz, eu estou aqui, hein? Aí a pessoa volta. O que foi que aconteceu nos últimos anos? A gente passou a ter instrumentos que habilitam a extensão dessa atenção parcial contínua de uma maneira objetiva e clara, que você consegue perceber, para fora da mesa do bar. Então, a coisa deu uma dispersada. Mas isso é um problema do nosso mundo em transição, como a gente estava falando aqui ainda agora. Nós somos seres transicionais, nós não fomos educados nesse modo. Então, para os mais novos, que estão vindo por aí, mais novos e mais novas todas, eles vão viver naturalmente nesse modo, e para eles isso é absolutamente normal. Eles não vão se preocupar com isso. Eu, às vezes, digo para as pessoas, eu tenho 55, como eu disse, né? Eu convivo muito com pessoas muito mais novas do que eu. E, vez por outra, eu digo, está prestando atenção? Aí o cara diz de volta para mim os últimos 2 parágrafos que eu disse para ele. Ele está prestando atenção. Só que ele está anotando esse negócio no Twitter também. Que para ele, de resto, é absolutamente normal. E aí? Eu vou fazer o quê? Eu vou reclamar, presta atenção só em mim. Não é razoável pegar uma pessoa e dizer, fica olhando fixamente para mim, porque eu sou a coisa mais interessante que tem na sua frente. E se eu não for? E se eu não for? Qual é o problema? Eu acho que a gente tem uma necessidade de ser reconhecido como um agente informacional de primeira classe por quem está na nossa frente. Aí você está falando, a pessoa está olhando para um outro troço. Você está olhando para a tela do computador e você está lá, parará. Eu tenho esse problema em casa. Minha mulher, vez por outra, chega para mim e diz, olhe para mim quando eu estiver falando com você. Eu disse, mas eu estou ouvindo tudo. Eu não quero que você ouça, eu quero que você olhe para mim. E pouco importa se eu consigo repetir os N últimos parágrafos, entendeu? Mas é o problema do engajamento. É o engajamento. Como é que você se engaja na conversa? Voltando para o começo, lá para o Luciano Floridi, ele criou um conceito interessante, que é o conceito de inforgs. Inforgs, ao contrário de cyborgs, inforgs são organismos informacionais conectados em redes. Não precisa dizer que são independentes, tá certo?
organismos informacionais independentes conectados em rede. E por esse Inforgs, ele quer representar não só sistemas como o Twitter, mas nós, cada um de nós. Então, todos nós aqui somos organismos informacionais. Você resolveu dedicar um tempo para essa conversa aqui e prestar atenção nela. Isso tem um preço, né? Tem um custo e tem um preço. E muitos de vocês vão sair daqui dizendo, pá, foi uma babaquice total e completa, o cara é um idiota completo, não valeu a pena ir. Outros vão achar que são mais ou menos, outros vão achar que é a salvação da lavoura. E isso acontece para cada uma das interações que a gente tem. Não é? Para cada uma das interações que a gente tem. Do ponto de vista de você ficar, aspas, estressada com a rede, ansiosa com a rede, tem uma forma que o primeiro e-mail que eu mandei foi em 1981. Então eu estou na rede há 30 anos. E como eu estou na rede há 30 anos, e teoricamente todo mundo sabe meu e-mail, até porque eu não faço questão de esconder qual é, e recentemente eu comecei a publicar em qualquer canto qual é, eu criei uma série de filtros para eu me desconectar. Um deles é o seguinte, vez por outra eu troco de cliente de e-mail. Os clientes de e-mail prometem para você, aquela clientezinho que você lê e-mail no seu laptop, ele promete para você que ele migra o e-mail do cliente anterior para o atual. Isso é falso. Eu sei. E eu sei. Então o que eu faço? Vez por outra eu troco o cliente, aí perco assim 90% de todos os e-mails que eu tinha. Inclusive o nome do cara e assim por diante. Se o cara quiser falar comigo de novo por alguma razão, ele vai tentar falar comigo. Então o e-mail aparece para mim de novo. O cara diz, pô, faz 3 meses eu te mandei um e-mail, você não recebeu, lá vem o cara de novo, entendeu? A mesma coisa para telefone, para todas as outras coisas. E o fundamental, talvez seja o seguinte, é você passar a interpretar, não que você tenha uma oportunidade limitada no tempo, no espaço e na sua cabeça para você estar em rede. É que você está em rede o tempo todo. Uma vez você estando em rede o tempo todo, pouco importa. Você está lá e esse é um modo normal, não precisa se estressar com isso. Você está no Twitter o tempo todo. Às vezes eu estou no bar com uma pessoa, aí a pessoa bota, estou no bar com o Silvio Meira. Aí, @SRLM, sou eu no Twitter. Aí aparece para mim, depois quando eu estava em casa, certo? Aí eu vou e penso, pô, eu estava no bar com esse cara e ele estava botando que estava no bar comigo. Será que ele estava prestando atenção no que eu estava dizendo? Quer dizer, o estresse é ao contrário. Será que a gente está realmente engajado em fazer alguma coisa? E esse é talvez um problema da modernidade que vai dar muitas horas de consultório de psicanálise. Eu acho que vai. Mas a minha forma de tratar, pelo menos, é fazer de conta que, 1, a rede sempre esteve aí, 2, a rede está aí, 3, eu sempre vou estar aqui. Olhando para como é que a rede funciona, né? Você vai jogando coisa dela e elas não se apagam mais nunca. Eu morro ou não, eu sempre vou estar aqui. Então, veja que eu estou colocando eu morra ou não. Isso é um condicional. Não é uma certeza. Bom, Silvio, muito obrigado por essa visão crítica da rede, né? Que nos permitiu essa análise. Aliás, lembramos a todos vocês que essa palestra estará disponível na íntegra a partir de amanhã. Então é só entrar no site da CPFL, né? E tornar real, não é, todo esse discurso. Lembramos também a vocês que a próxima terça-feira, dia 27, nós teremos Mudança é uma Questão de Cultura. E será abordado por Thaís Corral, sempre dentro da sustentabilidade do futuro, construção da sustentabilidade do futuro, com a curadoria de Hélio Matar. E essa sexta-feira, dia 16, nós temos uma palestra sobre a educação dos filhos e o mundo contemporâneo, chamada Do Tédio ao Respeito de Si, Educação Moral e Formação Ética, com Yves Delataille. Então, venham todos para essa sexta-feira, a próxima terça-feira. São 2, estamos construindo esse mês com muito cuidado e muito carinho. Então, gostaríamos de encerrar o dia de hoje com um agradecimento especialíssimo para o nosso brilhante Silvio Meira. Prazer. Muito obrigado.
de comércio começa a acontecer com intensidade e com a forma que parece com a forma que a gente tem hoje na economia e na sociedade. Tem uma segunda onda de inovação ao redor da metade do século XIX, com máquinas a vapor, com ferrovias, com a ideia de aço e a transformação de ferro numa coisa muito mais, de muito maior valor agregado, né? E a criação talvez do capitalismo, como a gente conhece hoje, do capitalismo e das bolsas de valores, principalmente, como mecanismo de financiamento à inovação e de assumir riscos para mudar o estado corrente de coisas. Depois a gente tem uma terceira onda no começo desse século XX, que acabou de passar agora, que onde você tem eletricidade, onde a gente começa a descobrir química na forma que a gente conhece hoje, e onde o motor a combustão interna passa a ser, vamos dizer assim, a tecnologia que domina o mundo, como infelizmente a gente vê até hoje. Ao redor da metade do século XX, tem uma quarta onda de inovação, que é a onda baseada em eletrônica. A gente começa a usar intensamente válvulas e no fim dessa primeira metade a gente chega na descoberta do transistor. A onda da petroquímica, da engenharia espacial e da aviação, também na forma como a gente vê hoje. Os aviões ficaram mais confortáveis e tal, mas não mudaram muito nos últimos, pelo menos, 50 anos. E essa onda que nós estamos vivendo agora, que começa, a gente podia dizer, na década de 80, é uma quinta onda de inovação, e eu estou dando a classificação de Hargroves e Smith, publicada ao redor de 2005, se eu não me engano, onde a gente começa a ver, a partir de 1970, 1980, por aí, redes digitais, mais intensamente no meio da década de 90, software em grande escala na sociedade. Existe uma tese que é mais ou menos pervasiva de que hoje tudo é software, de tudo está sendo instrumentado e viabilizado hoje por tecnologias de informação, desde o elevador. Copérnico diz que, nós estamos num contexto. 2, que nós não somos especiais. A segunda revolução, para a qual Floridi aponta, é Darwin, em 1859, publicando sobre as origens das espécies, onde, ao mesmo tempo, ele diz: nós estamos num contexto e nós somos originados desse contexto. Nós, de novo, não somos especiais. Então, contexto e parte do contexto. Não somos tão especiais como a gente pensava que era. A terceira revolução de Floridi é Freud, em 1899, publicando sobre a interpretação dos sonhos, onde, novamente, nós estamos num contexto, e os sonhos acontecem num contexto, nós temos uma vida inconsciente, e nós temos um mais que lugar onde pertencemos. Uma parte significativa do contexto define o que nós somos. Finalmente tem uma quarta revolução de um inglês chamado Alan Turing, que publica em 1936 um livro que é fundamental para a computação. Um livro não, um artigo que é fundamental para a computação. Na minha cabeça, quase um livro. É uma coisa que tem a ver com o que é computável ou não e o que é um problema que a gente em computação chama o problema da decisão. Isso é irrelevante no contexto mais amplo da nossa conversa aqui, mas é fundamental porque é o que inicia a era da computação, é o que possibilita o que a gente tem hoje. Turing cria um modelo computacional baseado no que, de uma forma talvez ingênua, a gente pudesse classificar de estados da mente. E que, em última análise, põe em contraposição ou em justaposição a ideia de mentes e de computadores. E que alguns, não necessariamente eu, mas que alguns dizem que eventualmente nós vamos ter computadores sentientes ou computadores sensíveis. Isso não é necessariamente o caso, mas é importante a gente botar em contexto aqui que dentro de 2 décadas nós devemos ter computadores que tenham a capacidade computacional de seres humanos a preços que nós próprios podemos adquirir. Não estou falando o raciocínio, o sentimento, o pensamento e uma mente. Nós estamos falando de capacidade computacional. Então, do ponto de vista nosso aqui, do poder na sociedade em rede, ou do poder do indivíduo na sociedade em rede, tem 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem
uma rede habilitada por instrumentos de computação e comunicação e também de controle, se bem que isso é uma preocupação menor nesse nosso contexto, na qual nós participamos e que serve para aumentar em muito a nossa capacidade de participar da vida no mundo ao nosso redor. Ao mesmo tempo, esses mesmos instrumentos têm, pelo menos em certas visões de mundo e dos próprios instrumentos, uma certa possibilidade de virem a competir conosco no médio prazo. Médio prazo aqui é alguns poucos anos, 2 décadas, 3 décadas e não séculos. Esse universo de possibilidades dessas revoluções, de Copérnico para cá, cria também um conjunto de limites. Cria um conjunto de limites do que a gente pode fazer, de onde é que a gente pode participar, do que a gente pode desenvolver, criar e usar. Isso para a gente é contexto. E tem um conjunto particular de contextos que talvez a gente devesse considerar. O Institute for the Future tem um gráfico onde mostra 3 curvas de evolução, mais ou menos exponenciais, que se estabilizam. Uma que é da década de 80, que é a introdução de computação na sociedade, baseada na disponibilidade de computadores pessoais que começam a ir para as empresas e para as casas, ou seja, literalmente para as mesas das pessoas. Na década de 90, você tem uma revolução da comunicação, que leva a um processo de conectividade. Isso é talvez mais determinado pela disponibilidade da internet comercial no meio da década de 90, e isso só faz 15 anos. Onde a partir daí a gente pode começar a pensar em conectividade e acesso a muito mais informação, mas mais que isso, acesso a muito mais pessoas, possivelmente no processo derrubando esse copo de vinho em cima do meu laptop. Vocês não vão ver nenhuma projeção saindo desse laptop hoje. Aliás, pelo que eu estou vendo aqui, nós não vamos ver o laptop funcionar, ou vamos. Porque ele está aqui hoje só como minhas notas de conversa. Mas para quem está online, para quem está aqui, eu vou colocar no meu Twitter, que é SRLM. Eu vou colocar no meu Twitter hoje à noite não dá, mas amanhã de manhã o link para essa apresentação, para essa conversa. As transparências são, vamos dizer assim, profusas. Tem mais de 200 delas, são 40 megabytes de notas que eu tomei para essa conversa aqui. Isso vai estar lá, então sejam bem-vindos. Eu queria começar com uma espécie de onde estamos. Nós estamos falando do poder do indivíduo no mundo em rede, e talvez a coisa mais interessante para a gente considerar seja como é que a gente chegou aqui e para onde é que a gente vai a partir daqui. Porque o onde a gente está aqui é muito confuso para a maioria das pessoas e tem interpretações múltiplas. Mas, olhando para a ideia da invenção do contemporâneo, e onde é que o indivíduo está nisso, nós estamos falando de uma intervenção contínua do homem, da mulher, da humanidade no seu contemporâneo, uma espécie de uma construção coletiva e criativa do tempo o tempo todo. Então, onde é que a gente está exatamente? Na minha cabeça, que não sou surfista, né, nem nadar sei, nós estamos surfando um conjunto de ondas que, se a gente descontar a história, vamos dizer assim, remota, que vem da invenção ou da criação da linguagem, da descoberta e administração do fogo, de moldar metais, assim por diante. Se a gente vier para um passado mais recente, a partir de, talvez, dos meados do século XVIII, né, a gente tem uma espécie de uma primeira onda de inovação na sociedade, onde ferro, mecanização, têxteis, a dor das nossas residências, nos prédios, até os sinais de trânsito, os próprios carros, os celulares e absolutamente tudo que tem ao redor, jogos, máquinas fotográficas, etc. E, obviamente, biotecnologia. A partir daqui, talvez a gente vá ver alguma coisa como bioquímica, como mecanismo de produtividade mais radical e, obviamente, uma preocupação muito grande com sustentabilidade e adaptabilidade dos nossos processos todos, não só os industriais, mas, por exemplo, econômicos, financeiros e assim por diante. Então, no meio de surfar essas ondas, a gente vive revoluções na medida que cada uma delas chega. Toda
toda a humanidade, todo o tempo, está vivendo sua revolução particular, seja lá como for e onde for. Não tem como escapar de revoluções na época de absolutamente ninguém. Eu estava numa conversa, um tempo atrás, com um grande especialista em tecnologia, que estava vendo a sua tecnologia, a tecnologia da qual sua empresa vivia, ser transformada radicalmente perto de um tempo peculiar da vida dele. No fim de um dia de debate, ele olhou para mim e disse: você acha que tem alguma chance dessa coisa só acontecer depois da minha aposentadoria? Eu disse: não. Está acontecendo agora, vai acontecer agora, e você já é intrinsecamente parte disso. Essa revolução inclui você. Falando de revoluções, o Luciano Floridi diz que nós estamos numa quarta revolução. Se nós estamos na quinta onda de inovação, nós estamos numa quarta revolução essencial para o que a gente podia chamar da humanidade recente, dos nossos últimos 500 anos. A primeira dessas revoluções, Floridi diz que é a revolução de Copérnico. Né? Copérnico, ao reescrever o mundo e dizer a Terra não está no centro de tudo, ele fez duas coisas. Ele criou um contexto para onde a Terra estava, definindo como é que, de uma certa forma, imprecisa, mas ao mesmo tempo revolucionária, como é que o mundo funcionava.